Olá pessoal, hoje é dia 10 de janeiro de 2018. Daqui a pouco 2018 estará acabando. Gente, hoje eu vou falar sobre Forças Armadas, tá? Eu vou procurar desmistificar bastante coisas aí para vocês. Eu vou primeiro começar com umas observações que me mandaram aí de umas coisas realmente absurdas, né? Mas absurdas do nível maconha estragada. Maconha de um lote muito ruim que alguém deve ter fumado muito e para falar tanta besteira a esse nível. Ora, todo mundo sabe, e eu já falei para vocês, que quem decide o futuro de um país é apenas 5% da população. Os outros 95% são a massa. Ora, é uma imbecilidade sem tamanho, coisa profunda de doutor em ciências ocultas e letras apagadas, o cara falar que a massa é comunista, a massa é de um partido tal. Gente, a massa é a massa. É um erro conceitual também as pessoas falarem, quando todo mundo passar fome, aí o pessoal vai reclamar. Não. Quando todo mundo passar fome, as pessoas vão atrás de comida. Não vão lutar contra o governo. Quem luta contra o governo é quem está fazendo isso há algum tempo. É esses 5%. E no meio desses 5%, tem uma porcentagem pequena de vagabundos, comunistas, prostitutos e prostitutas, ou seja, michês e prostitutas, né? Aqueles que se vendem e dizem, não, mas eu estava seguindo fulano porque eu achei que era... Não, se vendeu mesmo, é vagabundo. Então esses são os infiltrados que ficam falando besteirinhas e tudo mais. A massa não é de partido. Mas a massa estava lá com bandeirinha vermelha apoiando um partido. É porque ganhou dinheiro. Porque a massa sempre vai ser massa. Tá? Então são esses 5% que decidem alguma coisa, que é normalmente esse pessoal que é massa, sempre vai ser massa. E se passar fome, vai atrás de comida. E se chegar um programa social dando comida, eles vão atrás de quem está dando o programa social, não porque gosta do cara, mas é por causa da comida. Mas o vagabundo que está dando comida para eles vai dizer, tá vendo? Esse povo gosta de mim. Não, ninguém gosta daquele vagabundo que está dando comida, o pessoal está passando fome. Isso é um detalhe que vocês têm que entender. A massa sempre será massa. Eles não decidem, não sei o que, não são de partidos, não apoiam partidos, ele apoia quem estiver dando dinheiro, comida para eles, não sabe nem o que é política. Então nós que decidimos, nós estamos aqui conversando. E nós temos algumas saídas, muito poucas, para solucionar o nosso problema. Abrindo uma frente maior ou uma intervenção a partir do povo, que é a emissão dos 3 poderes. E para isso basta ir para a frente dos quartéis, ou a eleição, que seria o último caso. Mas eu quero a intervenção. Se chegar até as eleições, nós não vamos ter ninguém lá pronto, ninguém que nós sabemos da capacidade técnica, profissional, intelectual para estar lá. Nós temos que ter alguém lá, porque se acontecer as eleições é porque não aconteceu a intervenção. E cada vez mais nós temos que multiplicar as nossas informações, que é o que nós devemos fazer. É o que nós estamos fazendo há um bom tempo. E hoje, eu primeiro vou passar algumas coisas conceituais para todos vocês sobre as Forças Armadas. Isso se chama nivelamento de quadros, é o que nós chamamos nas Forças Armadas um nivelamento de quadros. Tá? Quando nós nos sentamos para falar sobre determinado assunto, que lógico, a massa do que está ali não lembra ou não trabalha mais com esse assunto, ou então nunca ouviu falar. Então a gente nivela os quadros. Ou seja, vamos nivelar em conceitos mínimos e conhecimentos mínimos para depois nós falarmos sobre o assunto propriamente dito.
Então, as Forças Armadas brasileiras, elas são divididas em Marinha, Exército e Aeronáutica. Tá? A Marinha é a Força Armada mais antiga, porque os portugueses chegaram aqui de navio. Né? Assim como a Justiça Militar é a justiça mais antiga do Brasil. Eu não gosto muito de ser detalhistas, tá? Mas se vocês olharem, tá? A justiça no Brasil, ela é dividida, tá? Da seguinte forma: justiça comum e justiça especial. Justiça especial é a justiça eleitoral, do trabalho e a militar, que é a mais antiga do Brasil. E a justiça comum, ela é dividida em justiça estadual e federal, ou seja, por exclusão, se não é um crime federal, um crime estadual. Tá? A justiça estadual, ela é dividida na primeira instância por varas e na segunda instância os TJs, os Tribunais de Justiça. Na Justiça Federal, a primeira instância são as varas federais ou os juízes federais e a segunda instância o Tribunal Regional Federal. A terceira instância, que são os STJs e o STF, deveria ser apenas três instâncias, ou seja, se você não concordou e o que você não concorda, você afirma que está indo contra a lei, você vai para os STJs. Se você não concordou e o que você afirma que está contra a lei, está contra a Constituição, você vai para o STF. Deveria ser assim, né? Mas aqui não, o cara vai para o STJ, não conseguiu no STJ, vai para o STF e termina criando uma quarta instância, o que não é factível, na verdade. Só que os 33 ministros do STJ, que seria a terceira instância, dos 33, 28 foram escolhidos pelo PT. E não significa que os outros que sobraram são santinhos, não. E do STF nem precisa falar que aquilo é uma palhaçada sem tamanho. Tá? O maior problema do Brasil é a justiça. Eu falei ontem que diz a lenda, que o político bom para o bando de corrupto é o que rouba dividido por 5. Ou seja, se ele rouba 100 milhões, 20 milhões vai para ele, 60 milhões ele manda para o judiciário e 20 milhões ele usa para comprar outros agentes públicos ou mídia, por aí vai. Uma outra coisa que eu esqueci de falar sobre o dia 24 é que em acontecendo uma porradaria, se acontecer uma porradaria, quem vai na televisão reclamar daquela porradaria que aconteceu é um outro comunista vagabundo. Um outro comunista vagabundo. Ou seja, nós nunca vamos ter voz. Vocês perceberam isso? O povo nunca vai falar. Sempre é um esquema de tesoura. Ou seja, a esquerda e os bandidos dão porrada e vem outro muito mais bandido do que ele e fala: não, estamos apoiando o povo, aquilo foi um absurdo. Ora, é o que está acontecendo na televisão hoje. Bandido apoiando bandido, sendo julgado por bandidos e levando uma pena conivente porque o outro bandido está julgando. Mas isso é outra história. Vamos falar sobre as Forças Armadas brasileiras. Elas são divididas em Marinha, Exército e Aeronáutica. Ela flutua, tá, no efetivo em torno de 1.400.000 e 1.600.000 pessoas. Tá? O efetivo concreto das Forças Armadas são em torno de 335 mil, tá, no Exército, 65 mil na Marinha, 65 mil também na Força Aérea, mas tem os conscritos, né? Se nós formos considerar o pessoal da ativa e da reserva, existem os reservistas. Quem são os reservistas? Reservistas são aqueles que prestam serviço militar temporário. Ou seja, o cara que foi soldado, o cara que foi cabo, o cara que foi sargento, o cara que foi tenente temporário. No Exército, por exemplo, ele é um militar reservista. Ele não é um profissional de carreira. Quem é profissional de carreira, no caso de carreira, é da reserva ou reformado. Tá? Quando ele deixa de ser, ele passa para a inatividade. Ele é da reserva ou reformado. O reservista, ele não faz parte do quadro profissional das Forças Armadas. Então ele é um reservista. Então são reservistas constitucionais a Polícia Militar, o Bombeiro Militar, a Marinha Mercante. Os pilotos civis são reservistas
no caso da Força Aérea, quer queira, quer não. Então tudo isso você forma uma massa crítica muito grande. Então nós temos uma Força Armada considerável em estado de latência, até que bem grande, uma das maiores do mundo nesse sentido. Mas o núcleo profissional ele é pequeno, em torno de 300 mil, que são os profissionais que permanecem, né, na força. Tá? A função constitucional, vocês sabem que é a defesa da pátria, a garantia da lei e da ordem, mas tudo isso não é por iniciativa própria. São esses detalhes que vocês têm que entender. Não é por iniciativa própria. Quem diz isso é uma das instituições. Ou a instituição executivo, legislativo ou judiciário, que vai dizer, ó, isso é a garantia da lei e da ordem. Isso é a defesa da pátria. Não as Forças Armadas falar que não, o Brasil está uma zona. Está uma zona. Então nós vamos executar a garantia da lei e da ordem. Não, não é assim que funciona. As Forças Armadas andam no trilho da lei e o povo anda no trilho da justiça. Ou seja, se o governo decretar uma lei que o povo não quer cumprir, o povo pode descumprir, porque o povo anda no trilho da justiça. Se a lei não for justa, o povo não é obrigado a concordar. Por exemplo, aumento ilegal da conta de luz, aumento ilegal da gasolina. Aí o povo pode falar, não quero pagar essa goiaba não. Não vou pagar. Se você, na sua casa, rasgar sua conta de luz, você vai ser multado e vai ter a luz da sua casa cortada. Mas se o povo, por exemplo, se for uma lei estadual que aumentou a luz e o povo daquele estado não quiser pagar a conta, o governo vai ter que mudar. Agora, não pode um revoltado, um bando de Zé Ruela, vamos parar uma refinaria e dizer que isso é desobediência civil. Não, isso é desordem. Isso é vagabundagem. Isso é o cara querendo aparecer. Desobediência civil, ela pressupõe sempre lideranças. Basta ler Gene Sharp ou qualquer outro movimento revolucionário no mundo todo, sempre pressupõe uma organização e uma centralização para que mostre, ó, isso é o povo organizado. Tá? E um dos processos foi o processo da Tailândia, onde o povo foi para os quartéis e demitiu os 3 poderes. Tá? Então isso é o povo. Tá? Então as Forças Armadas andam no trilho da lei. Nossa, eu estou dando indireta aqui o tempo todo. No trilho da lei. Porque se não andar no trilho da lei, não é Força Armada, é milícia. Eu acho isso, acho aquilo. Não, a gente não acha nada. O que está na lei é isso aqui. Ponto. O povo anda no trilho da justiça. Se a lei for injusta, o povo pode se recusar. Se for uma lei federal, o povo todo se recusa. Não, nós não vamos cumprir isso. Então, as Forças Armadas brasileiras, como eu falei para vocês, o comandante supremo das Forças Armadas é o presidente da República. Esse supremo é um termo que tem na nossa Constituição, mas não significa na prática nada, porque o presidente só pode dar ordem dentro dos limites da lei. Assim como um comandante do Exército, ele só pode dar ordem dentro dos limites da lei. Um comandante da Força Aérea só dá ordem, o comandante da Marinha também só dá ordens dentro do limite da lei. Porque nós, formados em escola, oficiais e praças, nós obedecemos à lei. Nós não temos dono, nós não temos um mandante, nós temos um comandante, que é mandar com consentimento dele. E eu acho que essa introdução já faz com que vocês entendam bem como funciona as Forças Armadas.